Suiane também está A entrando. Su, é uma galera boa aí das turmas da formação. A gente vai deixar os microfones desativados, tá, gente? Só porque para garantir que vai chegar com qualidade para todo mundo. Mas quando vocês quiserem interagir, é só ativar e falar. Então, vamos dar início. Eu vou fazer um convite para a gente, antes de iniciar com os slides, né? A gente fechar um pouquinho os olhos, tomar um pouco de consciência desse momento, da nossa respiração, como a gente está chegando. Muitas vezes a gente está vindo do trabalho, né? No corre-corre. Vamos trazer um pouco de consciência para esse momento. E como estamos num momento bem especial, planetário, vou fazer um convite que a gente faça uma pequena mentalização, imaginando essa nossa grande casa, o planeta Terra, essa grande mandala que nos acolhe com tanta amorosidade, trazendo para o planeta uma energia de amor, uma energia onde tenha um desejo para que a paz, para que a consciência dos humanos possa estar presente, para que a gente possa estar vivendo, né, com mais tranquilidade, na certeza de um cuidado espiritual, que sempre há, mas que dentre nós humanos o amor possa vibrar com mais intensidade. A cooperação. Então, imaginar esse planeta em paz, as matas verdes, as águas verde-azuladas, os continentes protegidos e cuidados, que os elementos terra, água, fogo e ar possam estar em equilíbrio, independentemente de ações humanas inconsequentes e inconscientes.
Vamos abrindo os olhos. Trazendo hoje, né, esse convite para a gente olhar para dentro de nós e entrar em contato com, muitas vezes, né, com sentimentos, palavras que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue dizer o que a gente está sentindo. Quantas vezes a gente se vê diante do mundo e de nós mesmos sem entender exatamente o que está se passando. Quantos fatos, às vezes, né, nos levam a um olhar mais profundo, mais para dentro de nós, num convite, onde a gente possa estar indo além daquilo que é visível, daquilo que é palpável, daquilo que os nossos sentidos conseguem ver. Eu gosto muito de pensar que o absurdo e a graça caminham juntos. Às vezes temos momentos que algo fica engasgado. A gente fala, né? Nossa, estou sentindo um nó na minha garganta. E eu não sei por quê, não sei dizer o que está se passando. De onde vêm esses sentimentos? De onde vêm dentro de nós sensações que às vezes a gente não consegue nomear? Pierre Weil, que foi um grande psicólogo transpessoal aqui no Brasil, fundador da Unipaz, ele dizia: tudo aquilo que eu não nomeio, eu não consigo ter consciência. Mas nem sempre a linguagem é verbal. E o grande convite, né, que o nosso trabalho faz, utilizando a linda ferramenta que são as mandalas, é fazer com que a gente consiga ir além dessas palavras, ir além para um idioma que é universal, mas que vem da nossa alma, que muitas vezes se apresenta dentro de nós como um turbilhão, como eu falei, né? O absurdo e a graça. Tem momentos que a gente está tão feliz com alguma coisa, mas tem uma ansiedade, tem um medo de que aquilo não se realize, ou que, por estar muito feliz, creio que vocês já devem ter passado por isso, um momento de muita alegria, e aí você começa a pensar, nossa Senhora, mas se tem muita alegria, se tem muita felicidade, alguma coisa ruim pode vir a acontecer. De onde vem isso? Sensações, sentimentos, coisas que a gente não consegue dizer com palavras. Coisas que apertam nosso peito, uma saudade de algum lugar que a gente desconhece, como se fosse assim um grande vazio, mas não uma solidão, mas uma grande saudade. Muitos teóricos falam, né, que a gente tem saudade do útero, onde a gente era cuidado, onde a gente não precisava ter grandes preocupações, a vida cuidava da gente. E a gente ia crescendo, sem saber. A gente nasce e não existe a linguagem das palavras ainda, mas existem outras formas de comunicação. Então, o convite hoje é que a gente vá pensando, né? Em que momentos a gente já vivenciou esse tipo de sensação, sentimento, mas que não há palavras que possa dizer ou explicar o que a gente está sentindo.
e que a gente também possa tomar consciência de que essa linguagem é uma linguagem que nos une, que é a linguagem dos símbolos. Temos muitos símbolos que podemos ver em livros, podemos entrar em contato, essa linguagem que nos remete à nossa infância, onde ouvíamos histórias, sonhávamos com um mundo não visível, um mundo não tocável, mas pleno de cores, de movimentos, de sentimentos. Quantas vezes a gente vê um filme, lê um livro, e a nossa imaginação nos leva para lugares tão fantásticos, mas que as palavras não conseguem dizer os sentimentos que estão brotando dentro de nós. Tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Todos passamos por tudo isso. Então, de onde vem, né? Que mundo é esse que não é percebido pelos cinco sentidos, mas por sentidos interiores que todos nós humanos temos, e não só nós humanos, até os animais revelam já que tem. Então, o convite hoje é a gente parar para pensar um pouquinho quem somos nós dentro desse contexto enorme, simbólico, que é a vida, e que nos faz, né, como essa grande árvore. Mesmo em momentos em que o céu pode estar cinza, podemos também estar entrando em contato com as cores que nos habitam. E trazer força, trazer luz, trazer uma consciência maior, para que a gente possa se conhecer mais. E aí nós temos, né, esse chamado através das mandalas, essa comunicação também que alguns nem recordam, mas que há dentro de nós, que são sonhos. Todos nós sonhamos. Diariamente nós sonhamos. Em média, 5 sonhos por noite. Quando lembramos, 1, 2. E não é muita surpresa, mas eu ainda me surpreendo com pessoas que dizem: não lembro meus sonhos. E eu sonhar, imagina, não sonho. Todos sonhamos. É o momento em que a nossa energia psíquica ela é totalmente renovada, ela é trabalhada para que a gente tenha sanidade mental, para que a gente possa estar no mundo. Mundo das imagens, é o mundo dos símbolos. Então, tanto a mandala, quanto os sonhos, quanto os contos, os mitos, como as doenças também, né? São sinais dentro de nós, querendo conversar com a gente, para que a gente se reconheça, para que a gente possa, numa outra linguagem, tomar consciência do que é necessário para aquele momento, para a nossa evolução, para que a gente tome passos, né, mais confiantes na vida, para que a gente siga realmente o nosso propósito, que a gente possa evoluir. Então, o convite, agora a gente vai fazer um mergulho, a Ana vai estar mergulhando com a gente, trazendo como que é, né, essa nossa psique, para que a gente possa refletir e mandalar. Sim. A gente estava ali, eu estava te escutando, né, sobre sonhos, e a gente falou de sonhos, de mitos, né, dos sintomas, as doenças, a arte. E quando surgiu o tema desse encontro desse mês,
Eu tenho uma relação com o inconsciente muito interessante, que assim, eu acordo com a música. O inconsciente me manda. E aí, nesse dia, como eu ando remexendo no baú da família, sabe? Fazendo algumas conexões com a minha biografia, me mandou uma música do Lulu Santos, que é essa que é um trechinho da música do Lulu Santos, é o tema desse encontro de hoje, né? Que todos os meses a gente vem fazendo, né? Essa é uma proposta minha da T e da Fátima. Para quem está aqui pela primeira vez, não vamos mandar lá, né? A gente se propôs de tempos em tempos abrir as oficinas criativas para poder disseminar esse recurso fantástico que é a mandala. E aí eu acordei com essa música, que estava lá, inclusive passei o dia com ela, né, a música do Lulu Santos, e estava lavando louça e pensando qual vai ser o tema da oficina desse mês, e aí, pá, né? O tema se apresenta. Na verdade, eu acho que ele que se escolheu. E, e aí eu fiquei pensando, mas por que que eu acordei cantando essa música, né? E eu não sei vocês, mas na minha família, eu venho, graças a Deus, de uma família assim que me trouxe muita estrutura, né? Um lugar seguro, de proteção. Meus pais me deram o melhor que eles puderam fazer, né? Para nossa família. Eu tenho três irmãos, dois irmãos, somos três. Mas não existia dentro desse ninho um espaço para o sentir, para falar sobre o sentir, né? Todos nós sentimos, isso faz parte da nossa natureza, né? Foi um pouco do que a Tê trouxe aí, e principalmente essas sensações que fica tão difícil às vezes da gente descrever, né? Principalmente quando você não foi alfabetizado nesse idioma das emoções, dos sentimentos, assim, e ter um espaço para dizer, olha, mas por que que você está com raiva, né? Vem cá, vamos, né? E essa tristeza de acolher isso, né? Eu não sei como é que foi no lar de vocês, nos ninhos de vocês, mas eu não tive isso, né? E eu acredito que esse é um dos grandes motivos de eu ter me conectado com a arte, né? Essa expressão, a arte como uma expressão daquilo que não dá para falar, muitas vezes, né? Porque eu não conhecia o idioma. E uma coisa muito importante também que está na fala da Té é que, assim, quando a gente nomeia isso, vai trazendo uma clareza. Ah, isso que eu estou sentindo, esse nó na minha garganta é o quê? Ah, é uma tristeza, né? Ah, essa acidez no meu estômago é o quê? Uma raiva, né? Então, quando a gente nomeia, a gente pode fazer alguma coisa conscientemente com relação a isso, né? Mas se eu não sei o que eu estou sentindo, né? Se eu nem me dou conta, aí vira aquela confusão. Aí a gente coloca tudo no mesmo saco e a gente é tomado por um turbilhão de emoções e nem sabe dizer o que é que está acontecendo. E isso, ao longo do tempo, acumula, 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 né? E não é muito incomum, né, ter, quando a gente pega, por exemplo, as pessoas, quando elas chegam no primeiro momento aqui no grupo, ou no atendimento individual com a gente, que vai pintar as primeiras mandalas, a quantidade de informação ali no círculo, né? Muita coisa, assim, como se tivesse uma mandala em cima da outra, umas 5 mandalas de informação, né? Chegam a dizer, inclusive, assim, olha, se tivesse, faltou papel, eu precisava pintar 5 para poder tirar tudo isso que está aqui dentro de mim, né? Porque quando a gente acumula muita coisa também, e isso tende a acumular, se a gente não vai limpando, se a gente não vai cuidando, né? Todos os dias, como a gente escova os dentes, como a gente toma banho, né? Como é que está a nossa limpeza no nosso campo mental, no nosso campo é, emocional, no nosso espiritual? Então, a gente traz aqui o mapa psíquico, que também, né? Outra coisa que não ensinam para a gente é como é que a gente funciona por dentro, né? No mundo sutil, no mundo subjetivo. A gente tem aula de biologia, de geometria, enfim, são todas as matérias que todo mundo aqui passou por isso. Mas eu, pelo menos, nunca tinha tido contato, né? Como que funciona a minha psique, o meu campo mental, até ser uma adulta,
né? E entender que esse monte de coisa que a gente não consegue dar nome, onde é que está isso? Né? Como é que é esse funcionamento do ser humano? Então, faz parte da nossa missão trazer isso, né? E trazer isso de uma forma lúdica, de uma forma subjetiva, sutil, poética, né? Profunda. Então, a gente queria apresentar para vocês rapidamente, tá? Não vamos aprofundar muito nessa informação, mas é importante a gente entender o que é que está nos movendo, o que é que está por trás de uma escolha que a gente faz, né? De uma decisão que a gente toma ou não toma, né? Muitas vezes a gente acha que está consciente de determinadas coisas que a gente está escolhendo e dizendo sim ou dizendo não, né? Mas os estudos da psicologia, né? Na verdade, quem eu acho que, se eu não me engano, quem apresentou pela primeira vez esse mapa foi o Freud. A gente traz essa metáfora do iceberg, mas a nossa base é mais junguiana, transpessoal, então a gente inclui a espiritualidade dentro do nosso trabalho, fazendo parte desse, na verdade, é de onde, né, nós viemos e um dia nós voltaremos, né? É, então, a gente acredita, né, e vivencia isso, dessa coisa de que existe um mundo externo, né, que é essa forma como a gente se apresenta aqui, eu, Ana Cláudia, né, que faço determinada coisa, que uso óculos, que venho da família tal, isso é o consciente, é o que aparece, é o que está na superfície do grande oceano. E tem o mundo interno, né? Que é sobre isso que a gente está querendo hoje investigar, assim, trocar ideia com vocês, né? Inclusive escutar vocês com relação a isso, como que vocês se sentem, se vocês também sentem assim, né? E esse mundo interno, segundo os estudos da psicologia, né? 90% ele representa 90% daquilo que acontece dentro da gente, tá? Só 10% está ali a pontinha do iceberg. O restante está submerso. E está submerso, uma parcela dela é o inconsciente pessoal, né? Que o que é isso? Está submerso e tem a ver com a minha história. Eu, Ana Cláudia, você, Marliele, a Dalgisa, a Beatriz, né? Com todas as vivências, com aquilo que eu vivi, recalquei, coloquei embaixo do tapete porque doeu, porque eu ainda também não tenho muita consciência do que é, mas que eu vivi, né? São memórias, são referências, são valores, são crenças que eu fui juntando com a minha vivência no mundo. 10%, né? É o que a gente chama da sombra. A sombra, né? Normalmente ela é o oposto que está inconsciente lá, do que está consciente lá em cima. Então a sombra ela guarda todo esse arcabouço aí desse inconsciente pessoal. Mas 80%, gente, é o coletivo, né? E esse coletivo é assim, imagina que é uma biblioteca gigante, né, onde tudo que a humanidade já vivenciou, desde os primórdios dos primórdios, né, da origem, tudo que foi vivenciado foi guardado nesse inconsciente. E a gente é influenciado por ele, e aquilo que a gente vive também vai para essa biblioteca. Então, a gente influencia e é influenciado por esse inconsciente coletivo. E esse eu não sei dizer o que é que eu sinto, vem desse mar aí, né? Que muitas vezes é algo que está no coletivo, até começou hoje o encontro, a gente fazendo uma meditação, planeta Terra, né? Então, por quê? Porque possivelmente nós estamos sendo, sim, afetados pelo clima que está aí, não clima temperatura, mas o clima coletivo, né? De medo, de surpresa diante de tantas coisas inéditas que a gente está vendo, né? Então, assim, se eu não tomo consciência que isso pode chegar até mim, né? Eu posso entrar nessa onda, né? De medo, de ansiedade, enfim, né? Todas essas coisas e ser afetado por isso.
ser contaminado por isso, né? E se eu sei que isso existe, eu posso me proteger, né? Eu posso escolher onde é que eu quero colocar a minha energia, né? Fazer as minhas escolhas de uma forma mais consciente, não sendo influenciado pelo rebanho, né? Pelo coletivo. Então, entender isso é muito importante, gente. 90%, né, do que nos acontece enquanto humanidade está submerso. E por que que os contos, que é o que a gente está trazendo aqui, os sonhos, a arte, né, os mitos, as sincronicidades, tipo isso que eu falei para vocês da música, né, a música que eu acordei cantando e que eu estava, né, e que virou o tema desse encontro de hoje, né, os sintomas e as mandalas, eles vêm também desse lugar, né, os símbolos, essa linguagem que parece que a gente está até num. Imagina, é como se a gente fosse para um outro planeta, né? E a gente entrasse em contato com um idioma completamente que a gente nunca ouviu falar. Esse é o idioma da alma, né? A gente sabe falar, só que a gente se desconectou dele. E esse idioma, são metáforas, ele tem um alfabeto próprio. E é sobre isso que a gente quer hoje, primeiro, oferecer para vocês essa prática, principalmente quem nunca fez uma mandala, né, livre, espontânea, da forma como a gente vai fazer hoje, e quem já fez também mergulhar, né, nesse seu inconsciente pessoal, e muitas vezes a gente vai até para o coletivo, e saber o que é que o inconsciente está querendo devolver para a gente. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Para trazer tem muito mais coisa, né, aí dentro desse grande oceano, mas assim, só para a gente tomar um pouco de consciência, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação, uma visualização para poder se preparar para ir para a mandala, e a gente vai dar uma mergulhada nessas camadas, né, que estão dentro de nós. Isso não está fora. Quer trazer mais alguma coisa, Fê? A gente não está te ouvindo. Estou tirando aqui. Esse momento, né, que a gente está vivendo, eu tenho escutado muito nos atendimentos que as pessoas estão com muita angústia, com sentimento e sensações de depressão. E é muito importante, né, que a gente tenha esses momentos de respiro para que a gente possa também clarear para nós o que realmente a gente está sentindo, né? Então, esse convite de hoje ir para Mandala com isso tudo, né, que a Ana trouxe, fazer esse mergulho e procurar sentir realmente através do seu eu, né? Que cores estão dentro de mim? Que realmente estou sentindo, mas a partir de algo que brota de dentro de mim. Porque às vezes a gente se surpreende, né? Como aquela imagem inicial da árvore com o céu cinza. Hoje mesmo, né, eu passei por essa experiência com uma cliente e ela chegou na terapia falando isso. Nossa, mas eu estou muito mal, estou depressiva. E ao mergulhar no mandala, veio uma mandala linda, uma mandala harmônica. E ela se questionou, né? Mas como que eu posso estar dessa forma se isso que eu estou sentindo me diz que é algo diferente? E a gente se surpreende quando a gente percebe que a gente está nesse inconsciente coletivo, captando as energias do todo. E aí ela estava me falando, né? Isso começou a partir do momento que no final de semana a televisão aqui em casa ficou muito ligada e eu comecei a escutar muitos jornais e a ver o que está acontecendo. E aí eu fui para esse lugar. E quando ela traz de dentro dela cores, harmonia, beleza, ela recorda ela. Não, eu posso fazer escolhas, como a Ana disse. Eu não quero vibrar
no que está acontecendo. Eu quero vibrar, né? Se eu estou contribuindo também para esse inconsciente coletivo, eu quero vibrar em algo bom, para que algo melhor possa acontecer. Eu não quero ser mais uma a vibrar nesse estado de indignação e depressão. Então, eu escutei hoje isso de tarde, né? Então, o convite é esse, que a gente possa fazer esse mergulho e perceber, né? O que o meu eu, o que que a minha alma hoje traz para mim de mensagem. E não só hoje, né? É um instrumento para quem já nos acompanha, que pode ser feito a qualquer hora, qualquer momento, e que faz um bem enorme, porque nos permite ver aquilo que a gente não sabe dizer. Vamos? Vamos lá, então. Tem alguém de primeira vez aqui que nunca pintou mandala dessa forma livre, espontânea, que está entrando em contato com esse recurso pela primeira vez? A Paula levantou ali o dedinho. Tem mais alguém? Bom, então eu vou falar rapidamente o que é que significa a mandala, né? Assim, acho que é importante também a gente trazer o ABC do que é isso. Mandala é uma palavra em sânscrito que quer dizer círculo, né? E o Jung, que foi inclusive quem desenvolveu toda essa teoria do inconsciente coletivo, ele foi o grande propagador das mandalas enquanto terapia, um recurso voltado para o autoconhecimento, de expansão de consciência. Ele foi quem propagou esse recurso para o Ocidente, né? Então a gente bebe muito dessa fonte, tem outros estudiosos que vieram, né, a partir desse olhar que o Jung tinha para a arte, e inclusive foi também a arte terapia se desenvolveu a partir disso também. Então o que é fazer uma mandala terapêutica? É você, é simples, gente. A gente até colocou a imagem lá no grupo, né? Você vai fazer um círculo dentro de um quadrado, de um papel, o que você tiver aí disponível, né? Quem tiver A3 é o preferencial, é sempre o que a gente sugere, mas quem tiver o A4 também funciona para uma primeira vez, para uma primeira experiência. E você vai preencher a partir desse círculo cor, forma, pode ser que venha um símbolo, e então você vai se expressando de uma maneira não verbal, deixando de lado um pouco, deixa ali na estante a mente, aquela coisa que quer fazer bonito, né, ou que acha que não sabe pintar, e a gente vai para o movimento solto, deixa que a mão faça esse movimento, e deixar que o que está vivo aqui se expresse, saia, né? E são muitos grupos ao longo desses anos, e assim, sempre, não tem uma mandala igual a outra, não tem uma mandala boa ou ruim, não tem uma mandala feia nem bonita, né? Ela é uma expressão. Então, é muito importante também quem está pintando pela primeira vez aqui, quem vai produzir sua primeira mandala, é não se preocupar com nenhuma estética, né? Inclusive, se não quiser nem mostrar no final também, fique à vontade, faça o movimento o mais natural possível, né? E a partir daí a gente conversa com a imagem, a gente vai ajudando essa aproximação com essa linguagem, que é uma linguagem metafórica, é uma linguagem, né, que não cabe nas palavras. E só quem pintou e só quem já mergulhou no círculo sabe do que a gente está falando. Então, a gente fala bem pouco mesmo, que é exatamente para não ir para essa mente racional, que quer entender, que quer, né? E a gente vai para a vivência e depois que a gente fizer a produção da mandala, a gente tem um momento de partilha. E aí a gente vai ter relatos, a gente vai escutar uns aos outros, quem quiser falar, e aprender juntos. Porque isso também faz parte do nosso método, da nossa abordagem. Então, a troca entre o grupo, ela é muito pedagógica e ela é muito profunda, porque a gente vai descobrir que a mandala que o outro pintou poderia ter sido a minha, a fala do outro está muito conectada com o que eu vivo, com o que eu sinto, com as minhas dores, com o meu não saber, né?
Então, é esse o convite que a gente vai fazer agora, tá? Quem está com o giz pastel, né? Então, se experimente, você pode, e que nunca pintou com giz pastel, que é esse material aqui, que é o que a gente indica para o início de um trabalho com mandala terapêutica, tá? Experimente, você pode usar ele deitado, ele vai dar uma textura diferente, você pode usar ele mais na vertical, você pode quebrar o bastãozinho. Então, se experimente, se solte, né? Sem medo de ser feliz, né? A gente sempre fala assim, mergulhe no círculo e se divirta. E seja o mais espontâneo possível. E se surpreenda com o que vai aparecer depois, né? Então é isso. Vamos. Tá todo mundo com o material aí já na mão, em mãos. É muito importante que vocês já deixem o círculo marcado, tá? O círculo é sempre o ideal é que ele seja um pouco maior do que o nosso rosto, tá? Então essa também, isso tem todo um para quê, que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas é muito importante, né? A mandala ela funciona como espelho nosso, então a gente precisa ter espaço para expressar, tá? Então já deixem o círculo montado, vocês podem usar um prato grande, o material que vocês tiverem redondo, façam uma marcação com lápis bem suave. Uma coisa muito importante também para quem vai pintar pela primeira vez é que você não precisa se limitar ao círculo, tá? Você pode pintar fora, você pode, enfim, o papel é seu, o espaço é seu de expressão e você pode tudo nesse espaço, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Esqueci de alguma coisa. E aí a gente pede também que depois a gente vá orientar, né? Para que vocês possam baixar o monitor, quem for possível, para a gente acompanhar vocês, né? E poder também depois falar de um lugar de quem acompanhou a produção, né? Para quem quiser. A gente Em fica aqui disponível. média, a gente deixa 20 minutos, né, para vocês fazerem a mandala, então pode fazer com muita tranquilidade. Quanto mais tranquilidade, mais esse nosso eu conversa com a gente. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês procurem uma posição confortável, né? Descruzar pernas e braços também, né? Procure um lugar onde você possa ficar ereto, presente, porém relaxado, né? Tranquilo, cuidando desse corpo, né? Enquanto a gente vai fazer uma visualização. Vou pedir que vocês fechem os olhos. Quem não se sentir confortável de fechar os olhos, pode olhar um pouquinho para baixo, né? Esse fechar os olhos já trazendo a intenção de olhar para o mundo interno, que foi esse que a gente falou agora há pouco, esse tirar um tempo para se olhar por dentro, né? Então, fechar os olhos para o externo e trazer a intenção de abrir os olhos para o mundo interno. Eu vou pedir que vocês observem no primeiro momento, assim, como uma camada do físico, como que está meu corpo agora? E como é que eu estou me sentindo de vitalidade, de disposição, sem querer alterar nada, apenas observa. Se eu tenho algum ponto de tensão, como é que está o meu respirar? Se ele está um respirar mais profundo, mais aqui na altura do peito. Observe, na hora que o ar entra, até onde ele vai em você. É só se dar conta, toma consciência de como é que está sua respiração nesse momento. Sente que está uma respiração solta, profunda, ou está uma respiração mais curta, presa. Só se dá conta. Temperatura do corpo, contato com a roupa. A gente vai aguçando todos os sentidos. O tato, o que é que as minhas mãos estão tocando?
Os pés, o contato dos pés com o solo. Como é que está esse pescoço? Se tem alguma tensão no pescoço, no ombro, nos músculos da face. E a cada expiração a gente vai soltando, trazendo a intenção de aprofundar essa respiração, de relaxar, de ir mais fundo dentro de si, né? Se dá conta de onde está e traz uma intenção de encontrar um silêncio, uma paz, uma quietude que já está aqui dentro de nós, ávidos, esperando para serem tocados e apreciados. A gente abre espaço. Mantenha-se presente e atento aos sons que chegam. E agora a gente vai adentrar uma camada mais profunda. Imagine que é como se a gente fosse espiar pela fechadura de uma porta. A gente vai entrar numa camada mais profunda, que é a camada das emoções, em nós mesmos. Se a gente estivesse se espiando, observa como que estão as emoções agora, nesse momento. Pode ser que eu esteja com um nó na garganta, pode ser que eu esteja com muitas emoções acontecendo ao mesmo tempo, uma pontinha de tristeza, de saudade, alegria, né? Observa que emoções estão presentes. De repente que te acompanhou o dia inteiro, mas que você não deu muita atenção. Então, olhando pelo buraco da fechadura, já dentro, acesse o que é que está, o que é que você está sentindo, que emoções que estão vivas e presentes. Mantenha-se presente e agora a gente vai aprofundar mais uma camada. A gente vai no campo do mental, né, onde ficam as nossas memórias, as nossas crenças, aquilo que eu valoro. Como é que está o meu pensamento? Pode ser que eu esteja mais conectada com o passado, né, olhando para trás. Pode ser que eu esteja com minha energia mais focada no que vem pela frente, no futuro. Isso pode me trazer ansiedade, medo. Pensamento e emoção estão extremamente conectados. Tome consciência. O que você anda pensando? O que é que está vivo nesse campo em você agora? E agora a gente vai mergulhar um pouco mais, vai entrar na camada da espiritualidade. E aí eu vou fazer uma pergunta. Como você está se sentindo com relação à vida, no sentido mais amplo? Aquilo que é maior que nós, aquilo que é sagrado para você. Você pode chamar de Deus, de universo, natureza. Se amanhã eu não estivesse mais aqui,
Não aproveitei bem, estou em dias com esse campo espiritual. O que é que eu estou deixando? Que marcas eu estou deixando no mundo? 90% do nosso mundo psíquico está conectado com essas camadas. E agora, com tudo isso vivo em você, aos poucos vai voltando, sem pressa, abrindo os olhos, entrando em contato com esse círculo à sua frente. Expresse o que está vivo, o que chegou para você, principalmente aquilo que não tem palavras. Escolha uma cor, ou se permita ser escolhido por ela. Você vai preencher esse círculo com movimento, cores. Deixa que a mão faça o trabalho a partir de agora. Não tem certo e errado. Busque uma expressão sincera, autêntica e se divirta. Que está vivo em você agora.
A gente vai deixar uma tela para quem finalizou já, tá? Para que você possa conversar com a imagem que surgiu, uma sugestão de roteiro. Ainda temos tempo.
Para quem já finalizou, medite um pouco na sua imagem. Dê um tempo para que ela vá chegando. E vá conversando, vá mandando pistas e sinais desse mundo interno. Tá? Tem uma tela que a gente está deixando aqui como sugestão para facilitar esse diálogo. Se essa mandala falasse, o que ela lhe diria? Abra uma escuta das sensações, observe se algo no seu corpo reage à imagem. Observe o antes e o depois. Como que você estava antes de pintar a mandala? Como que você está agora? E vai tomando consciência de tudo fazer mandala. A gente tem mais alguns minutinhos para ir se encaminhando para a partilha.
A mandala funciona como um farol, vai iluminando nosso universo interno, conversando com a gente através das cores, dos símbolos, desse idioma da alma. Então, olhando aí para a sua imagem, como é que tá aí dentro? O que está acontecendo aí dentro? E aos poucos a gente vai finalizando essa etapa para ir seguindo. Quem ainda não finalizou totalmente, enquanto a gente está falando aqui, você pode continuar pintando, tá? Trazemos aqui algumas, assim, por que que a gente pinta mandala, né? E não só a mandala, como hoje a gente está abordando todos os portais, a mandala é um deles, né? Os sonhos, para que que eles existem, né? Os mitos. Trazemos aí algumas pistas para ver se vocês também sentem assim, né? Esses portais, eles recuperam a nossa sensibilidade. Às vezes a gente fica muito no concreto, né? Pagar boleto, no cumprir horário, e esquece que temos uma porção divina em nós, né? Delicada, sensível, sutil. Então, esses portais nos lembram do que é que a gente é feito também, né? Saúde mental, esse intercâmbio entre o pensar, o sentir e o agir. A mandala ela faz uma conexão natural com nossos dois hemisférios, o cérebro esquerdo e direito. Acessa a intuição e a introspecção, autoconhecimento. A gente começa a compreender melhor o que é que está acontecendo dentro de nós e como fluir na vida com mais consciência. Equilíbrio entre o feminino e o masculino. Amplia a visão de mundo. Promove curas significativas e palpáveis na vida da gente. Quem coloca isso como um recurso constante na sua vida, né, de estar sempre olhando para dentro através da arte e do círculo, já presenciou e já pôde efetuar muitas curas na vida. A gente vê isso o tempo inteiro nos grupos. E esse sentimento de religare, né? De reconexão com o sagrado. A gente lembrar da nossa verticalidade, de onde a gente vem. Então, esses portais nos conectam com o mistério, com a grande vida. E por eles que a luz entra, como nessa imagem aí, né? A gente deixa a luz entrar, ok? E queremos escutar de vocês, né? E antes da gente abrir para a partilha, trazemos uma última inspiração, que é essa frase, que fala assim: imagine se um pedaço de pau descobre que pode ser um violino, né? Então, que a gente possa recordar da nossa real essência,
de que somos artistas, todos somos artistas da nossa própria vida, e de quantas cores, quantos dons, quantos talentos a gente tem dentro de nós, que às vezes estão só ali esquecidos, esperando para serem acessados. Então, que essa imagem possa reverberar aí pelos próximos dias e que a gente não esqueça, né, do que a gente é feito, tá bom? Acho que é isso. Esses são os contatos também, a gente deixa aí para quem ainda não conhece o nosso trabalho, né? A gente tem o Instagram, tanto o meu como o da T. Lá a gente conta tudo que vem pela frente, as novidades, né? Inclusive as próximas oficinas abertas, os trabalhos que a gente costuma fazer. Tem uma formação que a gente já está na segunda turma, indo para a terceira, que começa agora em janeiro. Então, nos próximos dias, a gente vai começar já a abrir inscrição, né? Já temos pessoas inscritas. Tem gente que está aqui nessa telinha que já fez, que já foi da turma um, que está na turma 2. E é uma viagem de 11 meses, assim, é a jornada que a gente tem mais profunda, né? Para quem quer se aprofundar nessa linguagem da alma. E outros trabalhos que a gente tem também, a gente conta tudo por lá. Esse é meu contato, né? Normalmente eu fico mais aí nessa primeira linha de frente. Então, vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp. E todas as oficinas abertas a gente tem lá no YouTube disponível. Se você quiser em algum outro dia pintar uma outra mandala e, né, com orientação nossa, com a temática que a gente sempre traz. Tem várias oficinas lá disponíveis, a gente tem um conteúdo bem bacana lá para quem quiser também se experimentar em outros momentos. Então agora a gente vai partilhar os nossos universos interiores, né? Quem se sentir à vontade. A gente quer ouvir vocês, saber como é que foi, o que é que surgiu aí. Ok, Estela, grata. Até a próxima. Então, a palavra agora é de vocês, gente. Quem quiser compartilhar. Ah, a Estela está mostrando ali a mandala dela. Mostra rapidinho, Estela, antes de você ir. Maravilha. Tem um nome, Estela? Fala rapidinho para gente. Não estou te ouvindo. Me conectar, que é o que eu estou precisando. Foi Ah, exatamente isso. Nossa, nunca mais eu tinha pego no lápis de cor, nunca mais eu tinha feito uma mandala, tá? Acho que mais de 8 meses. Eu disse, meu Deus, chega, doeu. Quando eu vi isso aqui, obrigada, gratidão. Vou ter que buscar agora o neto no colégio. Obrigada. grata, Estela. Tchau, boa noite. Quem mais quer falar? Compartilhar. Boa noite, mandala da gratidão. Oi, boa noite, Fátima. Coloca um pouquinho para trás, Fátima, para a gente ver toda. Aí, ok. Como que foi para você pintar, Fátima? Muito tranquilo, porque eu sou reikiana e a gente tem muitas sensações quando a gente, né, está emitindo reiki. E eu, hoje, senti uma necessidade muito grande de trabalhar com a cor azul. Então, para mim, foi ótimo, me acalmou muito. Uhum. Bom. Gratidão. E o nome da sua mandala? Tem O nome nome? da minha mandala, gratidão. Gratidão. Ah, Grata que também. reverbere, né? Bastante, que ela tá bem para todos aí, né? Ela tá parecendo um som, né? É, Ela tem uma coisa de vibração, assim, de... É um azul claro ou um azul mais escuro, Fátima? Azul mais É um azul bem clarinho, bem clarinho, tá. bem clarinho.
Muito bom. Grata, Fátima, por sua partilha, por estar aqui. Gratidão. Gratidão. Oi, 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 Berenice. oi, Tereza, tudo bem? Oi, Muito tudo? tempo que a gente não se fala. É, Aqui, a minha centramento, tá dando para ver? tá. Sim. Como Como foi foi para fazer? você? É. Assim, a primeira cor que veio para mim foi o vermelho, né? E aí eu coloquei primeiro essa faixa no centro. E aí veio o centramento para mim, com a cor vermelha. Depois vieram a azul clara e a azul escura. E você foi sentindo algum movimento interno acontecendo junto com ela? De tipo enraizamento, entendeu? Uhum. Muito De bom. centrar mesmo. Muito bom te ver. Obrigada, Grata, beijo. Berenice. Saudade. Obrigada, Ana. A minha foi essa. Denise. Ok. Conta um pouquinho mais, Denise. O que está acontecendo aí dentro, nesse universo? Pois é. É engraçado que a gente vai olhando para a mandala, ela vai se manifestando, né? Eu olhei e falei, meu Deus, acho que não tem nem nome para dar. E aí eu fui percebendo que eu acho que pode chamar assim, repartições. Me lembra, sabe aquela caixinha de remédio que tem um pedaço aqui que eu não pintei, que eu precisei deixar branco, eu estou precisando de muito espaço. E aí, e eu voltava sempre nesse centro que eu queria que aquilo rodasse, que essas cores, são muito interessantes, que essas cores interagissem. Então, aqui, eu vinha com um giz branco e eu unia cada vez que eu pintava. E isso, para mim, parece aquela caixinha de remédio que, quando você vira, vai abrindo as datas e os comprimidos, sabe? Alguma coisa parecida. Hum? Essa Sim. sensação de que hoje eu preciso desse nada, mas que eu tenho dentro de mim todas essas possibilidades de busca de cores, de, sei lá, de algo dentro de mim que está ali, mas que nesse momento eu não estou querendo nada disso. Nesse momento eu quero só esse espaço, esse grande espaço vazio, sem cor, um baita de um respiro, que é o que eu estou precisando, assim. Foi Ai, que isso, gratidão. delícia. Foi Muito muito bom. lindo. Fazia muito tempo que eu não pintava uma mandala também. Estou muito feliz de ter aceitado esse convite de vocês hoje. Foi lá no grupo do Mari que eu vi Ah, e foi muito bom. Gratidão a vocês por essa partilha, por essa disponibilidade de dar possibilidades a quem não tem acesso a esse tipo de ferramenta não simbólica, poder participar de um grupo tão bonito. Obrigada. grata, Denise. Você possa aí transitar, né, do vazio para esse repertório aí cheio de cores, essa paleta linda de cores. Grata Lindos pela presença. medicamentos, né? Os medicamentos, né? Possa estar girando, né? Essa coisa, para mim, Ah, quando eu fiquei olhando você pintar, né? Me deu um pouco daquela sensação da roleta, né? Que fica, sabe, quando a roleta vai rolando a bolinha e tem horas que cai num, cai no outro, então me veio um pouco essa ideia de roleta russa também, além do que você falou. Legal. muito legal. Su? Su, olá. Eu fiz duas mandalas, que assim, geralmente não acontece, mas foi bem rápido assim a minha experiência. E foi interessante que primeiro veio de um ponto assim contraído, de dor, mas aí depois virou um labirinto, pelo menos na minha compreensão. Hum? Tá em 3D aí, né? É, agora que eu estou vendo um pouco mais pela Tem uma profundidade, assim, tá? Tem um na mergulho. verdade, e é interessante porque eu estava num trabalho lá do PEFRA esse fim de semana e eu vivi uma meditação muito forte, eu me vi
dentro do labirinto. Eu me vi construindo literalmente um labirinto lá em casa, lá na fazenda. E aqui foi engraçado que eu não estava pensando nele, ele voltou. Aí eu acho que me deu a necessidade de fazer essa outra, como se fosse ajuda espiritual. Eu chamei esse de calor divino. E é como se Uhum. fosse essa. Como se fosse, né? Como se fosse assim, esse apoio espiritual que eu preciso para poder ancorar um labirinto de verdade na minha terra. Para dar esse mergulho, para entrar nesses labirintos, né? É, Para trazer para o mundo concreto, né? é. Mas foi muito interessante, assim, é muito lindo isso mesmo, como que vocês trabalharam antes, né? Assim, como são lugares que não têm palavras, mas que tem de uma sensação, virou um conceito depois, mas eu não fui com nenhum conceito, eu fui só com essa, uma coisa meio assim, uma contração no peito, meio frio, por isso que eu quis começar com azul. Mas à medida que eu fui expandindo, ele foi criando esse caminho que virou o labirinto, né? Aí depois eu entendi que eu estava mesmo com esse medo dessa missão que eu tomei lá domingo. Eu digo, eu vou fazer. Aí depois agora eu já estava. E aí eu acho que o segundo mandala foi dizer, olha, pois me ajudem, viu? Ou, E ou tem a ajuda já energia está aí, aí, né? né? É, já tá, diz assim, você tá de tanque Confia, né? cheio. Interessante Ai, que isso. bom! É interessante, né, Su, que você trouxe exatamente. Você não estava com consciência do medo que já estava dentro de você, né? Exatamente. Aí o apertinho no coração. E é isso, né? Aos poucos ele vai se revelar. O que que é revelar, né, gente? É tirar o véu, né? E é isso, a Mandala faz isso com a gente. É muito lindo, Uhum. muito bom. Marliele, depois a Bianca. Né? Fala, Marliele. É, na verdade, hoje, assim, eu fiquei muito com amarelo na cabeça, porque eu viajei e eu vi muito ipê amarelo. Então, eu estava com a flor do ipê na cabeça. Aí, na hora de começar a fazer a mandala, eu não sabia muito o que eu iria fazer. Aí, fui com as pétalas, que não tem, né, amarelas. Aí, depois fui puxando o lilás, o verde, azul, rosa. Surgiu mais ou menos isso. Acho que o verde não estava nem aparecendo. Aham. Mas foi isso. Qual o nome dela? Não Ainda veio não tem. explicação de nome, Não não. quis falar. Às vezes ela não quer falar, não. Ou ela Talvez, não dá de graça. Você vai ter talvez que não conversar mais com ela para. fez o IFE. Não tem nada a ver com o IFE, mas surgiu do IFE Foi ele amarelo. que te inspirou. É. Fez sentido, Marliele, para você que apareceu aí? Olha, Ana, é, não era isso que eu imaginei da primeira, quando eu comecei, quando eu, não foi isso que eu imaginei, ela saiu. É, eu não ia fazer um desenho geométrico assim, não era geométrico, era uma coisa mais abstrata. E aí veio para o geométrico, não sei por que que veio. Ainda Vamos não se pensar no revelou. quê? Para casa. É extremamente geométrica, né? Em pares. Começou do 4, depois foi para o 8. A flor do ipê começou até com um símbolo do infinito, assim, ó. Na hora que eu estava fazendo as pétalas, veio o infinito, o 8. É, tem o 8 bem marcado, né? Isso é bem interessante, porque os números são símbolos, né, gente? Quando aparece na mandala, assim, às vezes aparece com repetições de formas, ou então através de uma flor, de uma estrela. Então, vale a pena depois, Marliele, olhar para esse 8, né? Quais são as mensagens? Porque, volto a dizer, é uma mensagem codificada, né? Ela vem assim, embalada, vamos dizer assim, né? Como se fosse um presente, que aí você vai aos poucos
tirando aquele lacinho e descobrindo o que é que tem ali dentro daquele presente. Esse idioma é isso, é acessar esses símbolos e honrar o que vai chegando, né? Assim como também nos sonhos, para a gente. E à medida que a gente vai honrando essas informações, o inconsciente vai solta mais, né? Ok, Marlene? Grata. É uma mandala extremamente equilibrada, né? Tem uma estrutura aí bem interessante. Mas eu não estou desculpa, equilibrado. Você não está desculpa se que ela sentindo equilibrada? Não. Então, olha, né? Olha, é exatamente o que a gente falou um pouco antes, né? Funciona como um farol, né? Está apontando a direção. Que as mandalas geométricas, elas trazem para a gente uma estrutura, né? Estrutura, harmonia, equilíbrio. E quando surge assim de forma espontânea, escute o que ela falou, né? Não queria pintar, ia ser outra coisa, né? E a mandala foi quem desenhou a Marlielle. Então, né? Tá aí dentro. Essa mandala não é da Suiane, nem é da Marta, e nem é minha, né? Então, onde que está essa estrutura? Tem uma estrutura firme, simétrica, né? Com luminosa. cores saudáveis também, tem uma saúde nessas cores, tem uma diversidade, né? As cores, lembrando que as cores trazem para a gente uma mensagem de como que a gente está vivendo, né? Aspectos da nossa vida, tá conectado com as emoções, com as nossas águas internas. Então, tem uma potência aí, né? É como a mandala da Denise, tá ali cheia de, né? Na hora que precisar, você puxa a carta ali da manga, tem Isso repertório, existe. tem repertório. Tá, Marlene? Que às vezes a gente, o que acontece? A gente está influenciado demais pelo meio, um pouco do que a gente falou lá, né? O que é que está me tirando essa estrutura? Porque internamente tem uma estrutura, né? Tem centro, né? Tem pares, tem uma harmonia. Então, o que é que eu preciso limpar? Tirar tudo o que não é para ficar com o que é, tá? Muito bom. Bianca. Bianca. É, a minha ficou assim. Dá pra ver? Sim. Parece que a cor tá ruim, né, de enxergar. Deixa eu ver se eu tiro o. Às vezes pela câmera não é muito bom. Fica melhor tirar foto e colocar no grupo, a gente consegue Tá. enxergar bem. Aí. Melhorou. É que eu tava com filtro aqui. Eu desenhei primeiro o azul, né? E aí coloquei o caminho, o verde em volta. Vim para essa parte aqui mais violeta, né? Depois eu fiz o de cima, o sol foi o último. As flores, aqui são flores, aqui no meio do caminho azul aqui. Uhum. Porque eu percebi esses pontinhos, e aí eu marquei o ponto e falei, ah, tem flor aqui. E aí eu fui fazendo as flores. E eu chamei a mandala de caminho florido. E é muito essa sensação de que você acabou de explicar para ela, que é assim, eu não tô me vendo assim, com essas cores aqui, com essa fluidez de caminho, com flores, sol, não me vendo nada assim. Mas lá dentro tá assim, né? Em algum lugar que eu já faço mandala com certa frequência e apareceu isso, né? E eu achei muito interessante que na hora da mensagem veio alguma coisa que remeteu a essas flores azuis, que elas não são comuns, né? Flores azuis são raras, né? Qualquer lugar que você vai achar, ah, tem uma flor azul aqui, né? Não é muito comum. E eu achei interessante que esse caminho tenha sido assim.
E essa parte da espiritualidade também que a Suiane colocou, sempre que eu coloco essa cor violeta, eu acho que é a minha espiritualidade. E tá na parte de baixo, né, da mandala. Tipo, ela tá. Eu escolhi essa posição, eu desenhei nessa posição, escolhi essa posição, então ela tá ocupando todo esse espaço, né? Uhum. E esse sol que veio depois também, que eu tinha pintado de amarelo, mas não tinha remetido ao sol, mas aí me deu vontade de colocar ele mais destacado. E foi muito isso, assim, de perceber que existe essa fluidez, né? Que eu não tô me percebendo assim, eu tô num momento superficialmente de muita raiva, muita coisa, muita emoção que eu Uhum. preciso botar para fora, uma rigidez assim que eu tava me prendendo demais e tô precisando soltar, mas que veio esse fluir aqui, né? Que eu tô nesse rio aqui, nesse azul aqui, eu tô passando, tá atravessando por mim, tô indo, né? Nesse caminho aqui. Então, acho que faz parte a gente se conectar, né? E perceber como é que tá lá dentro, como é que... Às vezes não é tão controlador e tão, né? Rígido como tá aqui do lado de fora. Tá pedindo mais fluidez mesmo, né? Eu achei interessante que veio assim. Interessante. Quantas florezinhas tem no seu caminho, Bianca? Você Ixi, eu não contou? contei. Depois você Peraí, conta. E um, tem um dois, número aí três, também. quatro, cinco, seis, sete. Tem sete. É, O meu 7 Deus. ele traz esse casamento, né, da matéria. O 7 é um número sagrado, né? Ele traz o casamento da Uhum, matéria com a espiritualidade, né? E aí me traz assim, essa coisa de que as flores azuis elas você não encontra em qualquer lugar, né? Ela é um é, caminho, é assim, o caminho que a Mandala está mostrando aí não é uma BR asfaltada, não é uma BR, não é uma highway, né? É uma uhum, trilha específica, né? É um caminho muito único, né? E a mandala, você fala muito do uhum, caminho, né? Tem três partes aí e ele está no meio, né? Integrando essas duas uhum, partes, que parece que tem aí como se fosse um cabo de guerra, né? Você trouxe um pouco da raiva, do controle, o que é que está do outro lado? uhum, Aí você falou um pouco da espiritualidade. Então, muito interessante. uhum, Tem uma mensagem aí de que caminho é esse? Para onde é que Buscar, essa né? mandala está É, apontando esse caminho aí? É um caminho uhum. único, raro. E é interessante que eu desenhei quatro flores primeiro, depois as outras três. Primeiro foram quatro, depois mais três. E a última eu demorei para descobrir onde estava o ponto, porque eu comecei por causa dos pontinhos primeiro. Mas eu falei, não, tem mais um aqui. Aí eu coloquei sete. Muito bom, Como é que é o nome dela? gostei. Você falou? Caminho florido. Caminho Florido. Obrigada. Grata, Bianca. muito lindo. Eu vou falar da Paula. minha, né? Sim, Paula. Depois acho que a Marta, né? Tenho nenhuma experiência com isso. É, desenho para mim é uma coisa, é um desafio, sempre é. Me senti desafiada também a, a cumprir, né, o pedido de hoje. A minha foi, não sei se dá para ver, Uhum. Sim. então ela começou muito timidamente com um círculo no centro, e aí foram três pétalas pequenas a partir do centro. Não sei se dá para ver o círculo verde e as pétalas roxas. E a partir das pétalas começaram a sair essas bolinhas, e essas bolinhas foram se conectando a outras. E aí, nesse momento, eu falei, olha, o tempo não vai dar e eu quero preencher a mandala toda. Então, a partir, né, dessas bolinhas, eu fui abrindo até que ela chegasse, é, né, aqui no limite dela. E aí saiu uma flor com ondas conectadas a essas bolinhas.
E aí, interessante que Linda. eu estava olhando, vocês falando de número, ela começou com uma bola no centro, 3 pétalas, a partir das pétalas, então, viraram 3, aqui em volta são 6, aqui dentro também são 6, então, somando tudo, né? Das bolinhas menores dá 12. Então, com relação ao número, não sei, né, o que que significa, mas ficou dessa maneira. E aí, dentro dessas conexões, saiu uma flor laranja. Muito Como é que foi lindo. para você pintar? Como é A que, o primeira que é que você acha que experiência, ela né? te trouxe? A gente Primeiro, adora quando é a primeira vez, assim, nós somos as parteiras, né? A gente fica aqui só ajudando vocês a parirem os conteúdos de vocês. Então, adoramos quando é assim uma mandala de primeira vez. Grata pela confiança. obrigada. Foi um desafio, né? Porque quando eu penso em mandala, eu sempre penso naquelas mandalas muito bem feitas, desenhadas, né? Muito detalhadas, com muitos detalhes, muitas cores. Então, para mim, a mandala sempre tem é, essa imagem. E fazer uma mandala, né, a partir da mão livre e deixar sair, para mim foi difícil, porque eu sou uma pessoa que costumo ser controladora. E deixar sair livre é mais complicado. Tanto que eu comecei ele bem pequenininho, eu queria preencher com aquela imagem que eu tinha da mandala, né? E aí eu falei, bom, assim não vai dar. Então vamos ver o que que é aqui. E eu tenho estudado muito, eu gosto de estudar, gosto muito de estudar. E eu estou me aventurando a estudar física quântica. E aí o tempo inteiro vieram as ondas, né? Tenho estudado bastante colapso de onda, e aí as ondas saíram a partir dessas bolinhas, né? E aí eu fui conseguindo preencher toda a mandala com cores. Aí eu quis alternar as cores, e foi bem nesse sentido, né? Então, ondas veio assim à minha mente o tempo inteiro, para conseguir completar aqui, né, a minha mandala. Muito bom, né? Porque você entrou na frequência mesmo, né? Das suas emoções aí. Muito lindo. Parece que sim, né? E traz no centro uma Tudo é semente, né? Tem uma tem É, semente da uma vida linda aí no centro, linda. assim. É o 7 também, né? Tem um 7 bem marcado no centro. Tudo que aparece no centro Aliás, da está muito. mandala. As mandalas de hoje estão de muita potência, né? É, e tem uma coisa assim meio que de Interessante. geométricas também, né? Assim, tem uma coisa de geometria. Não sei, tá me vindo isso, assim. Você trouxe a É, semente da vida aí no centro da mandala. Então, tudo que está no centro da mandala, quando a gente pinta a mandala dessa forma, de uma maneira livre, espontânea, você podia ter começado em qualquer lugar, né? É onde o teu inconsciente quer que você, sabe, dê um zoom ali, ó. Isso aqui, olha para cá, né? Às vezes tem uma cor, às vezes tem um movimento, né? Por exemplo, é mais um movimento que fica ali, você foi um pouco do que a Suiane trouxe, né? Eu fiquei ali no movimento, bem no centro, né? Então, ali é o X da questão. A gente tem sempre, né? Lógico que tudo que está na mandala é importante, né? Tudo é informação, inclusive o fazer, que foi o que você falou, assim, eu comecei ali tímida, né? Assim, pequenininho, e aí depois foi se soltando, foi se soltando. expandiu Então, para todo mundo. e tudo isso vai falando, assim, de como que a gente se comporta no mundo, tá, gente? Um pouco do que a Bianca trouxe ali, o controle, né? Assim, como que eu estou controlando a vida? Se a gente controla muito a mandala, a gente são padrões que se repetem nesse fazer mandálico. Então, o autoconhecimento vem daí, a gente vai vendo que o que a gente faz aí nesse momento, o que a gente pensa, onde que a gente está vibrando, né? Você que tá aí na física quântica, e a gente está repetindo, né? Consciente ou inconsciente, o que é que a gente faz lá fora, nas pessoas, nas relações com a gente mesmo. Então, que bom.
Paulo. Espero que você tenha gostado, que você mergulhe mais no círculo, mais vezes. Livremente. A física quântica funciona, assim, conversa muito com esse trabalho, né? Conversa muito. Está muito conectada, assim, Quem mais? Martinha. A mandala. Ok. Tava com saudade das suas imagens. Eu ia dizer que é a minha primeira mandala. De hoje. Talvez dessa semana. Não, a última que eu fiz foi aquela que eu mostrei para você daquela vez. Depois não pintei mais. Depois não pintou mais. Então, Como é que foi para você essa o mandala? nome é assim, eu não escolhi a cor, deixei que ela, fechei os olhos, né, botei a mão, tirei duas cores. Aí saiu o azul e o amarelo. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, sabe? Eu não sei, eu mostrei, não tem muito o que falar, o nome da mandala é vazio, que é a única coisa que me chama de verdade é o vazio do meio, sabe? Tá em branco, não pegou tinta. Eu não sei. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Isso. Essa mandala cabe bem na temática, não é isso? Exatamente. Tá. Mas Mas foi e bom, assim, foi bem sentir? legal, porque eu senti que, sabe, é como saiu alguma coisa, foi para o papel, diluiu alguma coisa, e assim, eu acho que fez o papel que precisava. Eu fiquei desde ontem que eu estava. Hoje eu dei um jeito, eu corri tanto para estar aqui no horário, para Ai, conseguir que chegar. bom. Falta. Delícia. Eu peguei engarrafamento, peguei um monte de coisa, né? Eu disse, não, eu vou chegar. Eu digo assim, olha, eu vou chegar, nem que seja um minuto antes, se não der tempo eu não tomo banho. Eu estava muito suada, mas deu tempo até para fazer chá. Olha, É isso, eu acho que foi isso. A mandala ela é azul e amarela. Depois acabei pintando tudo de azul fora. Depois que eu já tinha terminado. Quando eu olhei, eu quis, sabe? Aí tem umas coisas assim, eu tô olhando. Aqui ela tem um formato, eu olhando ela na imagem, tem outro. Tem coisas que eu não vejo ela aqui e estou vendo aí. Vou continuar olhando, botar ela na parede. Então, é isso. Eu acho que ela está cumprindo o papel, sabe? De, de mexer, de tirar, botar para fora assim o que precisa sair para ir se organizando. É interessante, me dá essa sensação, quando você fala desse vazio no centro, né? Me dá a sensação de que é algo que ainda vai virar. É, isso mesmo. É como se fosse uma folha, mas não uma folha. Me dá a Não, não é sensação, uma folha. sabe quando a borboleta está quase para nascer? Sabe aquela que já é meio transparentezinho, assim, que você vai vendo aquele movimento? Enquanto você estava desenhando, eu estava falando, gente, isso aí, algo Faz está sentido, viu? nascendo, algo está É, nascendo, algo está para se abrir. é, faz tá por sentido, um Tereza. triz. Tá por um Tá por triz. um triz. Aham. Engraçado que ontem, não, domingo, eu li uma história que me mandaram. Não, também não me mandaram, foi num livro aqui que eu estava estudando. Vi uma história que fala de um homem que encontrou um casulo se abrindo, e aí ele ficou observando, né, fascinado com aquilo ali, né, a borboletinha rompendo. Só que a borboletinha parou de fazer, não conseguia romper. Aí ele foi lá Ele ajudou. e ajudou. Conhece essa história, né? Hum. É. Aí o que que aconteceu com a borboletinha? Passou a vida capengando, porque não criou a força. Então é isso aí, é deixar acontecer sem Na forçar, hora certa, na na hora hora Não certa. certa, vai se apressar, abrir. né?
Tem É, coisas que não se apressam, não se apressa. Então é deixar acontecer. a natureza cuida. Sou eu me reeducando, porque você sabe que eu sou uma apressadinha, né? Uhum. Te entendo, Nossa, te entendo, te interessante. entendo do fundo do meu coração. Ok, Queria só falar Denise, uma coisa também para a Obrigada, Marta, Denise. pode ser, Marta? grata. Foi Pode sim. exatamente essa sensação que quando ela falou, a sensação quando eu olhei para a mandala é como se fosse assim, uma coisa que geralmente a gente não vê porque ela ainda está em processo, como se fosse ver um bebê dentro do útero, entendeu? É uma Uhum. flor que ainda está para desabrochar, mas foi muito lindo, porque foi essa experiência, assim, eu falei, olha que legal, eu estou podendo ver uma coisa que geralmente a gente não vê, entendeu? Entendi. Olha que Que a lindo gente já isso. representa aquilo já É, apresentado para Já o mundo, e nascido, você né? trouxe o vinha a ser, era como se fosse o vinha a ser. é olhar pelo buraco da fechadura, né? É, É É porque é olhar para. exatamente isso que eu tô aí. Eu sei assim, eu chamei de vazio, mas assim, só pelo branco, mas eu acho que nem é essa, porque eu não escrevi o nome dela mesmo. Mas, mas foi isso, eu acho que eu tô nesse ponto, sabe? Tá, tá se mostrando. Tô E os seus reaprendendo, gente. movimentos, se Tô você. reaprendendo eu ando É, no renascer, assim, tô reaprendendo, sabe? Porque eu sou muito apressada, muito para ontem, e a vida só então tá me era, né? parando. Então Impressionante. era, né? Era, Já não é é, mais. tudo para ontem. Aí agora eu tenho que vir devagar. Até no Hum. trânsito, assim, como é que eu vou chegar? Gente, eu saí de Aracaju no horário de pico, 15 para 7. Cheguei aqui 7h10 sem correr, porque eu não corro. Cheguei 7h10 e era trânsito. Aí de repente foi fluindo. Eu dizia, eu vou chegar, aí eu vou chegar. Devagar e cheguei. Só para me Hum, mostrar que não é pressa, não adianta exatamente. acelerar, é foco. Que lindo aprendizado. Respire bastante. Respira nessa imagem, ela tá bem interessante. É uma É, mandala meio muito misteriosa, né? legal. É. Que bom que você conseguiu chegar, Martinha. Muito bom. Beijo. A gente Ando se com fala. saudade de vocês, viu? Pois é, a gente também. Nós de você. Ok, mais alguém gostaria de falar para a gente ir finalizando? Klaus. Klaus? Aqui está aparecendo, é um nome bem exótico. Klaus É é... porque o site tá no nome do meu filho, não vou poder fazer Ah, muito, porque hoje eu arranquei 3 dentes daqui, não sei nem como, mas graças a Deus consegui fazer. uau! Uau! Mas consegui fazer. E o sangramento acabou, graças a Deus. Tá Olha, certo. Essa é a olha. maneira. Olha. Ó, mais uma forma É geométrica. tinta? Você usou tinta, Cláudia? Ela caiu? Não, Antonilde, o meu nome. Antonilde. 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 Isso. Não, eu usei o giz de cera. Giz de cera, uau, tá Sim, parecendo tinta, tá super não, é o potente. giz de cera. Você tá falando de onde, Antonilde? Do Rio de Janeiro. Ah, do Rio. Tá. Rio de Janeiro. Mas eu sou maranhense, só que eu já moro aqui há Tá vendo? 43 anos. Então já sou mais, vem para cá com 16 anos, sou mais carioca do que maranhense. Você é bem carioca também, né? Sou bem carioca. Porque Como quando foi eu para você comecei, pintar? para mim foi bom, entendeu? Que eu tentei. Quando esse formato foi criado, enquanto você estava fazendo alucinações do início de fazer a palestra, né? No início da live. Aí foi vindo as coisas e eu fui botando no papel, porque eu gosto de ouvir, quando eu vi, escuto, eu coloco, vou colocando. Aí ela saiu. Na pintura, comecei por cima, porque o meu estilo, realmente, eu gosto de fazer a parte geométrica. É difícil eu sair dela. Quando eu saio, é pouquinha coisa, mas nunca saio dela, não. Sou apaixonada pelas cores, é que é como se fosse uma explosão de vida. Tem coisa que eu não sei o que é ainda, mas, mas é vida. Eu daria esse Muita nome para vida, ela. muita Alegria é energia. vida, a vida, alegria de viver, explosão de cor, de vitalidade, de alegria,
de força, de garra, de tudo para a gente poder vencer os obstáculos, as dificuldades que a gente tem pelo caminho, né? E de se autoconhecer. Só assim que a gente pode chegar em algum lugar. É assim que eu penso. Não sei se tá dentro aqui do contexto, né? Mas foi essa imagem que veio na minha mente. Com Sim. certeza está dentro. E aí, de novo, a geometria aí. Tem um quê de geométricas, geometria aqui hoje. Coisa Tá boa, né? parecendo até o octaedro, gente, assim, quase, é quase um octaedro, vocês estão vendo? Mas aí, No tem ele no centro. centro. O octeto está no centro. Tá no Aqui, centro, em né? cima, primeiro. Eu Sim. comecei por aqui. Comecei por aqui, depois foi descendo para baixo. Comecei a mais para baixo. É uma coisa em 3D aí, Tem um bem cubo, interessante. tem várias cubo. imagens geométricas ali também. Tem. Não só uma, não, são várias. Triângulos, bem Muito interessante. bom, muito interessante. Bem lindo. Fez sentido para você? Sim, principalmente que eu estou vivendo no momento, né? E a busca do caminho de algo que eu ainda não cheguei lá, mas acho que eu estou na direção. Mas eu acho que é por aqui. O octaedro é uma representação do cardíaco, né? Sim, Então, sim. está trabalhando essa região aí, né? Mostrando nosso mandala bem no centro. É o centro de tudo, né? Principalmente o centro das emoções, onde a gente tem que saber dosar de tudo um pouco. É assim que É o eu centro penso. da vida, né? Que você falou aí. É onde habita o entusiasmo, né? O Deus dentro de mim. Aí, muito lindo. Aí depois eu vou tirar foto e vou mandar para vocês aí. Eu te mando, boto no grupo, tá bom? Bota lá no grupo, compartilha. Tá legal, boto sim. Muito bom. E nem todas que têm, essa é a terceira oficina que eu participo, porque nem todas eu consigo estar no dia em casa, mas hoje eu consegui. Muito bom. Bom, que bom. Venha sempre que puder. Com certeza, estarei sempre que eu puder estar, eu sei que eu vou estar com vocês. Obrigada, querida. De nada, meus amores. Muito bom. Inclusive, você tá geométrica também, Tê. Tô vendo agora, assim, tomando consciência. Você tá na geometria, você tá malhada na geometria hoje. Maravilha. Finalizamos, tem a Fátima, mas não sei se Ela está combinando com a página, com o como é que diz? A de Maria de Fátima, tem a imagenzinha, olha lá. Está bem combinando. é a Fátima também. A Fátima sempre tá, né? Malhada flor na da flor da vida. vida. É isso, gente. Não sei se tem Fátima Moreira, não sei se você gostaria de falar alguma coisa para a gente ir encerrando. Acho que não. Acho que não, né? Tá abrindo. Opa, apareceu. Ela já falou. Ela já trouxe a palavra. Ela já trouxe. Tá, porque ficou sem. Ok, Fátima, não consegui decorar o nome. Então é isso, Tê. Quer finalizar? Agradeço a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente noite, né? E a gente se encontra lá no Vamos Mandar Lá e nos outros canais que vocês já conhecem. Muito grata. Passo a Acho que para palavra a para gente você. encerrar, a gente poderia vibrar um pouco, né? Nessas imagens que surpreenderam vocês no sentido de assim, mas eu não estou me sentindo assim. E esse universo interno está trazendo uma energia, né, de cura muito grande, de vitalidade. Então, assim, pensando, né, no tema que hoje a gente abordou, e principalmente desses 80% do inconsciente coletivo, que a gente está mergulhado nele, que está tão adoecido, né? Eu acho que a gente poderia pensar nessas nossas mandalas também como um oferecimento para a energia desse inconsciente coletivo.
Então, Sim, assim, em 2 segundinhos a gente fechar os olhos sim. e imaginar esse mundo de cores, né, e formas geométricas que surgiram aqui hoje nesse encontro, e a gente pensar, né, criar esse desejo de que isso reverbere nesse inconsciente coletivo, para que também seja, né, como a mandala da caixinha dos remédios, para que cada um que esteja sintonizado pelo bem, que deseje, né, o bem, e aqueles que nem sabem que desejam, que possam tomar, né, pequenas gotas, pequenos comprimidinhos de tantas cores e formas que surgiram aqui nesse encontro, para que internamente as estruturas psíquicas de cada um possa também estar sendo curada. Eu saio desse encontro feliz, né? No sentido que a gente percebeu em cada um aqui um pedacinho da alma nos contando para ter esperança, porque a cura já está presente. Há uma espiritualidade cuidando disso tudo. Então, assim, que a gente não se deixe levar, né, pelo peso nem pelo negativo do momento, mas que a gente confie que a luz em forma de cores, formas e sons, né, que foi a primeira, veio como uma vibração, as ondas aí da física quântica, possam estar reverberando em todo o planeta, trazendo realmente essa consciência para cada ser que vibra pelo bem e aqueles que ainda não se abriram para essa vibração. Mas que todos sejam beneficiados por esse encontro, pelas cores que cada um de vocês trouxe, pela energia de cura que eu sinto que se processou aqui. E acho que a gente podia terminar com uma palavra. Minha palavra é gratidão. A minha também saiu gratidão. A minha também, gratidão. Eu também já Assim tinha seja. dito, gratidão. Assim seja e assim reverbere. Gratidão. Reverbere. Né? Então, até mês que vem, já na Até mês que primavera, né? vem. Vendo florescer aí as florzinhas. Se preparem, aproveitem, porque o mês mais lindo do ano está chegando. E não é por nada, mas é o aniversário É o dela. aniversário dela. Então é Eu o amo mês meu mais aniversário, amo. Gente, boa noite. Boa Beijo, graças. Boa noite. noite, até lá, até a Beijo. próxima. Até a Até lá. próxima. É. Tchau. Tchau.